9h36. Tarde especial. Entrevista. Nós seguimos aqui o nosso programa e falando sobre oração. A gente está nesse tempo tão propício para nós rezarmos, para nós alcançarmos vitórias em nossas vidas. E a oração é a chave para isso, minha gente. E vamos com ela nos alimentando a nossa alma, nutrindo o nosso coração. Muitas mulheres, presta atenção, acabam não acreditando no poder de suas orações, sabia? Na linha nós estamos com a nossa querida irmã Ivonete. Muito boa tarde, irmã Ivonete, bem-vinda. Boa tarde, Ivanildo Silva. E boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Linda. A irmã Ivonete Kirten, falei certo? É Kirten. Kirten, muito bem, eu nunca acerto direito da primeira. Ela que é filha de São Paulo, das irmãs Paulinas, e a gente tem essa alegria. Irmã, a livraria está fechada nesse período, né? Eu já começo com essa pergunta. Como é que vocês têm vivido esse período de isolamento? Tem sido também difícil aí nessa questão, não somente de evangelização, mas da manutenção do ponto de evangelização das Paulinas, irmã? Isso. É um desafio, né? A questão desse momento histórico que estamos vivendo, porque as portas estão fechadas da nossa livraria, né, onde a gente recebia todos os dias centenas de pessoas aqui. Mas a gente, Ivanildo, trabalhou nesse período online, né, com atendimento online das pessoas. Vínhamos também dando plantão na livraria até 15 dias atrás. Depois do lockdown nós encerramos. Entendi. E se Deus quiser, segunda-feira a gente retorna pelo menos no plantão para atender as pessoas. Ô, irmã, esse atendimento online, ele também é feito através de WhatsApp, alguma coisa do tipo? Então nós temos o número do WhatsApp, Ivanildo, que eu vou passar para você. Então vamos fazer o seguinte, A senhora, isso que eu ia dizer. Fale devagarinho para a gente anotar e no final a gente relembra, tá bom? Isso, diga para mim, 9850 02 20. 20. Olha, gente, 9850-0220 é o WhatsApp da Paulinas Livraria para você reservar o seu produto, pedir aí a realidade. E lá vai ter todas as informações de como é a entrega, como pegar, tudo isso. Mas vamos falar sobre oração, porque já no final a gente vai relembrar. Se você não pegou, pega papel e caneta que a gente lembra já. Irmã Ivonete, é verdade essa máxima que a gente canta, o que a gente diz, que tudo pode ser mudado pela oração? É verdade. Porque a oração não é a gente apenas recitar fórmulas, né? Elas são importantes. A oração da Ave Maria, a oração do Pai Nosso, crer em Deus Pai, são formas orantes para a nossa vida. Mas a oração é um estar amoroso nos braços do Pai, nos braços de Deus. E se a gente tem essa concepção de oração, que eu rezo a uma pessoa, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Trindade, quer dizer, o Espírito reza em nós, né? Nós vamos aí celebrar o dia do Pentecostes no próximo domingo. Eu acredito nisso, eu coloco toda a minha confiança de que o Pai vai resolver as situações, né? E a gente se coloca nessa atitude amorosa. E na medida que a nossa vida vai sendo entregue a Deus, Ele vai indicando os caminhos. Isso não quer dizer, Ivanildo, que nós não temos que arregaçar as mangas e trabalhar para transformar. Primeiro a conversão pessoal e depois a conversão da realidade na qual nós vivemos. Verdade. Porque às vezes a gente pensa, eu rezo, confio em Deus e fico de braços cruzados. Não, Deus, Ele respeita a nossa liberdade e quer a nossa colaboração. Muito se a gente pegar lá no Gênesis, né, lá no princípio, quando Deus cria o homem e a mulher, dá a criação para ele nomear, dar o nome às coisas e colaborar nesse processo criativo de Deus. Então, nós mudamos à medida que confiamos e também trabalhamos para isso.
Muito bem, eu lembro das catequeses de Bento XVI, que nas quartas-feiras ele falava sobre a oração, ele fez uma série de catequeses sobre oração muito boas, e ele dizia que o Deus do cristianismo, também do judaísmo, por que não dizer, não é aquela divindade que é provocada e que responde à medida que é provocada. Não, Deus a todo momento está falando conosco, e a oração é como que uma resposta do homem para com Deus, para que Deus possa de fato agir na vida dele. Então é basicamente um aceitar aquilo que Deus basicamente já quer fazer. Mas aí eu pergunto para a senhora, irmã, quando uma mulher, por exemplo, agora na questão feminina, a mulher, a feminilidade, quando ela reza, ela se torna mais forte, né? Isso, então a oração da mulher é forte, e eu posso dizer assim, é mais forte do que a oração de um homem? Olha, esse relativo ser mais forte ou mais fraco é meio relativo, né? Uhum. Porque eu já conheci homens de fé muito forte, que, sabe quando você dobra os joelhos para dizer assim, poxa vida, essa pessoa é de fé? Uhum. Mas eu acredito, pelo próprio estilo da mulher, né? A feminilidade, a sensibilidade, essa disponibilidade de se colocar a serviço da vida, né? Ela gera a vida dentro de si, ela tem condições, né? Aí tudo entre aspas, né? De estar mais assim sensibilizada com a questão orante. E a mulher assim acredita. Eu sinto assim, né? Na minha vida de oração, eu acredito. Ponto final. Eu rezo. Nós como irmãs, a gente tem 1 hora de adoração diária, né? Na nossa vida, e mais 30 minutos de colóquio pessoal com Deus. Uhum. Porque esses mais 30 minutos? O fundador deu que, além das práticas normais de piedade, cada irmã teria 1 hora de adoração ao Santíssimo. E uma irmã foi se queixar com ele porque tinha muito trabalho, porque tem bastante trabalho, né? Falei assim, olha, eu não estou tendo tempo de fazer 1 hora. Ele falou assim, pois então você vai ter mais 30 minutos. Uhum. Porque se não tem 1 hora para o Senhor, vai ter 1h30 para estar com ele. Então esse colóquio é estar em sintonia com ele, né? Ficar na presença de Deus e sentindo o que ele vai falando na nossa vida. Então, nesse sentido, a fé, a oração é poderosa quando a pessoa é de fé. E o que é fé? A gente vamos explicar a fé? É a pessoa acreditar mesmo sem ver, mesmo sem sentir que Deus, existe uma presença amorosa de Deus na nossa vida. E Deus nos procura, Ivanildo. Ele que está à porta e bate, né, no nosso coração e diz assim, olha, se a gente abrir o coração, ele entra, ceia com a gente, ele faz festa, ele reza, ele celebra com a gente. Então nós precisamos acreditar nisso. Não tem outra palavra, né, que a gente possa dizer. E a oração, ela se torna forte quando a pessoa é capaz de se abandonar em Deus. Eu estava assim observando, na Bíblia nós temos assim 7 atitudes de mulheres que viveram essa dimensão de uma oração poderosa, uma oração que acreditou. Ela sentia a necessidade, se colocava na presença de Deus e trabalhava para que aquilo também acontecesse, né? Com certeza. E uma delas é a Nossa Senhora, né, Maria, acho que é o ícone, né, de toda mulher orante, porque é a mulher que reza, ela tinha um espaço de oração diário, ela sente a presença do anjo que vem como mensageiro da vontade de Deus, ela se coloca numa atitude de conversa, de diálogo com o anjo, para entender por onde passa a vontade de Deus, e no final ela é humilde, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então não é segundo o meu desejo, né? Ela acredita, se coloca nas mãos de Deus, né? Coloca e canta em Lucas, no capítulo 1, versículos de 46 a 50, a grande oração que toda a igreja, já era uma oração que também se fazia nas comunidades judaicas, mas ela retoma e coloca
na sua pessoa, a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele faz maravilhas na minha vida. E quando eu perguntei, até brincando aqui um pouquinho sobre quem tem a oração mais forte, vou dar a minha modesta opinião, viu? Eu acho que a mulher, ela acaba tendo um poder maior na oração, porque se não fosse assim, o livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 11, que vai dizer: a bênção paterna fortalece a casa dos seus filhos, mas a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Ou seja, a mãe, ela tem um poder. Aí eu já vou entrando nessa questão também do papel da mãe nessa educação da fé, irmã Ivonete, porque a palavra de uma mãe, ela é uma palavra geradora, e muitas mães não têm noção do quanto a palavra de bênção ou de maldição pode construir ou destruir a casa sua e dos filhos. Mas qual é o papel da mulher quando a gente se refere à fé, na família, em casa? Que papel ela ocupa ou deveria ocupar, irmã Ivonete? É primordial, né, o Ivanildo, porque a mãe, né, a mulher, ela gera durante 9 meses, que já é uma criança, né, o filho, ela já está gerando o filho e conversando com esse filho. Então, tudo aquilo, a própria psicologia e a questão da gestação, os estudos feitos, quer dizer, a criança acompanha todos os movimentos da mãe. Então, desde a gestação, a mãe já está educando o seu filho ou não. Então, toda palavra bendita, né, todas as mães deveriam ter palavras benditas, porque ela é responsável de ser aquele elo de união da família. Porque normalmente o esposo sai para buscar o sustento. Hoje em dia, né, a gente sabe que é um pouco diferente tudo isso, mas no sentido assim, o homem está mais ligado à sustentabilidade do lar. A mulher é a parte afetiva, a educação dos filhos. Então ela necessita, né, e deve, é a principal geradora disso, da educação da fé, da transmissão da fé. Porque Dom Luciano Mendes de Almeida, ele dizia assim que a fé, ela é aprendida, ele dizia bem, bebida no seio da mãe. Então, a mãe, ao amamentar a criança, ela já está passando os conteúdos da fé, os conteúdos da serenidade, da fraternidade, os valores do Evangelho. Então, a mulher no lar, ela é importante isso, porque ela tem essa missão, né, de reunir seus filhos, de reunir o seu esposo, de chamar para a oração, né, que normalmente é ela que faz isso. Então, esse papel é muito importante, né? Eu acredito, assim, que sendo a família, e hoje a gente está vivendo muito em casa, né? É isso que eu ia dizer. Casa. Então, a família é o primeiro lugar da socialização das pessoas, tanto para a vida social, mas como também para a vida orante. E uma mãe que lê a palavra de Deus, né? Que ela recita o texto, e os filhos veem isso, ela vai transmitindo a fé. A fé não se passa de aula, de teoria. Ela prática, passa, né? através de atitudes. Então, a criança, ao olhar para a mãe está rezando, a mãe está lendo a palavra de Deus, ela vai assimilando esse processo de fé, que depois ela vai ensinar a criança a fazer essas mesmas coisas. Mas é o testemunho da mãe. Hoje, o evangelho de hoje é isso também, né? Jesus reza ao Pai para que nós sejamos protegidos e abençoados, para que a gente possa testemunhar o Evangelho. Então, essa oração de Jesus é muito forte por nós, para que a gente tenha capacidade de também viver o Evangelho, viver o projeto de Deus, o amor, a fraternidade, a justiça, e a gente testemunhar isso, né, no mundo de hoje. Olha, já tem gente perguntando já aqui, tá, a Maria Aparecida do Engenho do Meio está dizendo: Ivanildo, que belíssima reflexão essa conversa com a irmã Ivonete, parabéns. Já a Marta Albuquerque, ela diz assim: Ivanildo, eu procuro dizer palavras de bênçãos, ao contrário de como fui criada. Vim de uma família em que muitas vezes a gente escutava palavras de maldição o dia inteiro. Eu resolvi mudar com os meus filhos e tenho visto também uma melhora. Eu acredito na bênção e no poder da oração, que quando uma mulher reza, a vida torna-se até mais
prática nessa realidade com Deus. Está chegando alguns aqui, o nosso tempo já está apertado, mas antes eu quero dizer o seguinte, irmã, a senhora, não sei se está ainda, a senhora me confirma, a senhora ainda está à frente da direção da revista Família Cristã? Não, eu fui, né? Eu fui por 12 anos. 12 anos. Então, diretora da revista. Certamente, nessa revista, a senhora se preocupou nesta linha editorial de família, por isso que a gente abriu essa janela aqui sobre família. Certamente, muita coisa a nossa família brasileira hoje precisa, que encontra-se também nesses conteúdos, não somente da revista, mas também dos livros. E aqui eu queria já pedir um favor à senhora. Nos indique pelo menos algumas leituras para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que pudessem ajudar, porque tem gente que está em casa agora, com tempo de sobra para leitura inclusive, né? E dizendo, poxa vida, onde eu poderia buscar mais essa realidade? Tem algum livro, Ivanildo, que me estimule na questão da oração? Tem algum livro ou algum artigo, alguma realidade que possa me ajudar a vivenciar isto também na prática? Irmã Ivonete, tem alguma coisa desse tipo? Tem vários livros, né, na área de espiritualidade. Um deles é Rezar com Simplicidade, que são orações do cotidiano de uma mãe, né? Elza, agora não me recordo sobre o nome dela, mas é uma mãe de família da Bahia, que ela compôs várias orações. De cada fato da vida, ela rezava. O filho estava doente, ela rezava a realidade do seu filho. Depois também tem a Casa de Betânia, que é de Marco Rupnik, um sacerdote jesuíta, que vai trabalhar o aconchego da Casa de Betânia, de Maria, Marta e Lázaro, que é o espaço da intimidade com o Senhor, né? Depois, A Palavra se Fez Carne, que é um outro livro também. Outro livro, Deus e Eu, um relacionamento de amor, né? Então tem vários. Se as pessoas vierem aqui na livraria, na seção Espiritualidade, vão perceber que tem muitos livros que são assim, para ajudar a pessoa a iniciar um processo de oração. E aquilo que você falava dessa senhora que escreveu, que optou de falar na sua casa palavras benditas, em vez de, né? Palavras malditas, é muito importante isso. Verdade. Que dentro das nossas casas, as nossas palavras sejam benditas, né? Todas benditas. E a gente pensar isso, porque às vezes a gente está irritado, começa a falar palavrões, e isso tem uma influência muito grande dentro do lar. Perfeito. E lembrando, gente, que o WhatsApp da Paulinas não é só para você fazer o pedido de um livro específico. Irmã, vocês têm a paciência se de repente eu disser assim, o pessoal, tem algum livro para isso ou aquilo, e de repente receber uma indicação? O WhatsApp também pode ser isso, ou um telefone pelo telefone específico, ou geralmente, eu quero o livro Rezar com Simplicidade, e isso se tá, ou também eu posso fazer uma consulta, se for rápido. Também não vai mandar um texto do tamanho do mundo, né, gente? É uma coisinha rápida de perguntas. É possível essa consulta, irmã? É possível, não. Esse WhatsApp aí é para que as pessoas possam se comunicar. Nesse tempo que a gente está aqui isolados, né? Para comunicar com a gente. Pode mandar texto, pode mandar pedido, pode mandar consultar, reflexão, né? Para a gente, porque aí a gente vai trabalhando. Também tem o Facebook da livraria, que é Paulinas Recife, ali pelo Messenger, as pessoas também podem deixar uma mensagem que a gente está atendendo por ali também. Perfeito. E para pesquisar, né, mais livros, outras, é no site da Paulinas, www.paulinas.org.br, tem a livraria virtual, que pode ser consultado os livros nessa área. Irmã, então vamos repetir o WhatsApp da Paulinas Livraria. Ele está funcionando nesse momento ou a partir de segunda, irmã? Não, está funcionando. Sempre. Tem tudo sempre que é alguém online lá. está funcionando, a gente está atendendo, né? A gente só tira o tempo para rezar e fazer e as o refeições, almoço, claro. limpar a E casa, o descanso, ninguém vai pedir de madrugada. Vai pedir de madrugada, mas vai ver de manhã, né? Exatamente. Então é Paulinas Recife, é o Facebook. Certo. Né? Coloca Paulinas Recife e vai entrar e vai encontrar. E também tem
O nosso Instagram. WhatsApp. É o WhatsApp, né? Que Isso. você passou o telefone. Vamos dizer agora devagarinho, é o 9850 500220. 998500220. Se alguém não pegou, é só pedir aqui, a Fabíola passa para você. E o Instagram, irmã? O Instagram é Recife Paulinas. É o inverso, Recife É o inverso. Paulinas, e vai estar sempre também É tendo arroba, algumas né? postagens. Aham. Isso, mas a partir de segunda-feira, se não tiver acho que vai terminar o lockdown, né? Então a gente vai poder vir sair, né, um pouquinho pelo menos, vai começar a abrir. Com os devidos cuidados, né, irmã? Sempre. Isso. Nós estaremos dando plantão de atendimento das 9 às 13 horas na livraria. A porta permanece fechada, porque não pode se abrir. Mas na frente tem vigilantes, Sim, e é só sim. falar, bate na porta, a gente atende as pessoas. Perfeito. Irmã Ivonete, Seria bom dar um toque no WhatsApp, a gente já sabe o que é, já vai, de repente, com já vai atendimento. separando para aquela questão de você ter maiores cuidados. E pra até nós não- demorar menos, né, irmã? Não precisa estar o Isso. dia todo na rua, o povo, né? Exatamente. A gente tem que se cuidar. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a gente. É sempre bom bater esse papo com a senhora, viu, irmã? Obrigado. Tá, obrigada, Ivanildo, e força para vocês, né? Que as famílias hoje possam pegar o texto bíblico, é uma sugestão, de Lucas 1, capítulo 1, Lucas 1, 46 e 50, e rezar o grande Magnífica de Nossa Magnífica. Senhora, aquela que coloca nas mãos de Deus a realidade e Deus realiza o seu projeto. Lucas 1, do 46 A 50. a 50. Muito bem. Eu conversei com a irmã Ivonete Kirten, das Irmãs Paulinas. Até a próxima, irmã. Obrigado. Até a próxima. Um abraço para vocês e os ouvintes. E então você entendeu? Falamos aqui sobre o poder da oração e principalmente para você, mulher, se você soubesse, se você valorizasse o quanto a sua oração tem poder, o quanto orar costuma fazer bem. Ah, o coração de quem conversa com o céu tem coisa demais para contar. Costuma fazer bem.